professora Maria de Fátima Costa, que é professora da Universidade Federal e que, enfim, entre outros artigos e livros, nos brindou em 1999 com o seu livro História de um País Inexistente, um verdadeiro clássico entre nós, e agradeço muito também a presença dela aqui nesses dias. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer aos organizadores desse evento a possibilidade de estar aqui, de ouvir, de participar e principalmente de estar nessa mesa, especialmente a professora Iris Canto. Para fazer minha apresentação, eu estive pensando e escolhi uma questão onde a minha proposta é discutir narrativas. A ideia é que, para se ver mapas, a gente tem de vê-los com outro tipo de fonte. Então, eu sou historiadora, fico muito contente nessa aproximação ou reaproximação com a geografia, que durante muito tempo ficamos distantes. Então, a minha apresentação aqui trata de uma questão bem local, mas que traz um aspecto de tentar discutir leituras diferentes sobre o mesmo espaço. Eu sou muito prolixa e se eu tentar falar sem um texto, a gente não termina hoje essa mesa. Então, eu vou pedir licença para fazer uma leitura comentada de um texto que eu preparei para ver se a gente consegue manter um horário. O título dessa apresentação, Rios Amazônicos, Registro de Demarcadores e Naturalista, é justamente tentando mostrar essa diferenciação entre um tipo de argumentação própria de demarcadores e outro de uma expedição naturalista. Em verdade, elas vão estar muito próximas umas das outras. Na segunda metade do século XVIII, em resposta ao exigido pelos tratados que Portugal e Espanha assinaram, inicialmente em 1750, o Tratado de Madrid, e depois em 1777, o Tratado de São Ildefonso, o interior da América Portuguesa passou a receber equipes compostas por astrônomos, engenheiros, geógrafos, religiosos e cirurgiões, ou seja, como se compunham as expedições, que, com auxílio do serviço local, sempre com uma demanda muito grande de trabalho e a exigência de uma mão de obra indígena, deveria reconhecer in loco as áreas que se constituíam em fronteiras. Municiadas com os mais avançados instrumentos de precisão, cabia a essas equipes, comumente chamadas de expedições demarcadoras de limites, realizar as medições de longitude e latitude e determinar em textos e mapas a geografia e a fisionomia daqueles lugares. Neste estudo, nos interessa os trabalhos realizados por uma dessas equipes demarcadoras que estiveram no interior da América Portuguesa nas últimas décadas do século XVIII, objetivamente a que percorreu o grande canal fluvial constituídos pelos rios Madeira, Mamoré e Guaporé. Rios que, de acordo com os tratados, passavam a se constituir referências de limites. O limite entre a América Espanhola e a América Portuguesa, e que, naquele então, esses rios faziam parte da principal via de comunicação entre o Atlântico Porto de Belém, no Pará, e a capitania mais interior, que era a capitania de Mato Grosso e Cuiabá. Então, servia de linha de acesso a essa região e vou me referir diretamente aos trabalhos realizados pela terceira partida de limites portuguesa, que, sob o comando do sargento-mor de engenheiros Ricardo Franco de Almeida Serra, trafegou por esses caminhos entre 1782 e 1783, levantando dados e compondo uma carta geográfica. Essa é a região que nós estamos tratando. Essa expedição trafega pelo Rio Madeira, adentra o Mamoré até o Guaporé.
Então, todas as questões que eu vou tratar aqui dizem respeito a essa subida de rio, porque esses rios, eles são tributários do Amazonas, e os demarcadores fazem uma viagem no sentido interior. Então, eles estão navegando contra a corrente, ou as correntes vigorosas desses grandes rios amazônicos. Cabe observar que não se trata de um percurso tranquilo. Esses rios, diferente do Paraguai, que é um rio que não tem nenhum obstáculo, o Madeira, o Mamoré e o Guaporé oferecem em todo o seu trajeto muitos obstáculos. Para realizar o trabalho que lhe era determinado, os demarcadores teriam de vencer, nesse trecho, nada menos que 18 precipitações, divididas entre saltos, cachoeiras, corredeiras, além de lidar com a defensiva presença de população indígena. Acompanharemos o percurso dessa terceira partida através de duas narrativas legadas pelo seu comandante. Uma escrita em forma de diário e a outra em linguagem cartográfica, um mapa denominado Parte do Brasil, que compreende a navegação que se faz pelos 3 rios, Madeira, Mamoré e Guaporé, até Vila Bela, capital do governo de Mato Grosso, com estabelecimentos portugueses e espanhóis e a eles adjacentes. Em ambas narrativas se descreve a região que aquela comissão trafegou. E, ao ler o diário, tendo como os olhos o mapa, percebe-se que se trata de narrativas complementares. Sabemos que dessa viagem existem outros diários, escritos também por membros da expedição, precisamente o diário do matemático Antônio Pires da Silva Pontes Lemos e também do outro matemático Francisco José de Lacerda e Almeida. Entretanto, para essa apresentação, não estou trabalhando com esses 2 diários pelo conteúdo específico, uma vez que o texto de Ricardo Franco é aquele que dialoga mais diretamente com o mapa que nós vamos analisar. No nosso estudo, entretanto, além desses 2 tipos de narrativa, a narrativa textual e a narrativa cartográfica, eu introduzi mais uma outra narrativa, agora com linguagem iconográfica. Trata-se de uma série de vistas, que essas vistas são produtos de outra expedição. Refiro-me aos grupos de imagens das diferentes precipitações fluviais que pertencem ao acervo da viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira e que está guardado no Museu Bucage, em Lisboa. Essa expedição é uma empresa científica que foi capitaneada por Alexandre Rodrigues Ferreira e que esteve na região em foco, percorrendo tanto a Amazônia como o Pantanal. E como parte do seu trabalho, investigou a mesma região em que a terceira partida de limites esteve. E os desenhistas, então chamados riscadores, vale dizer José Joaquim Freire e Joaquim José Codina, fixaram a aquarela à fisionomia daqueles acidentados caminhos, criando um belo conjunto iconográfico. Em verdade, um dos primeiros registros da paisagem interior do atual estado brasileiro de Rondônia, espaço que agora, exatamente nesse momento, está sendo encoberto pelos lagos das hidroelétricas que estão em construção. A incorporação dessas vistas entre os objetos de análise deve-se à sua simetria com as narrativas anteriores. Além disso, a viagem filosófica seguiu literalmente as pegadas aquáticas deixadas pelos demarcadores da terceira partida. E conforme explicitado por Alexandre Rodrigues Ferreira, a caravana que ele liderou levava consigo exatamente uma cópia do diário de Ricardo Franco e que ele ia consultando durante esse trajeto. De fato,
observando os motivos representados pelos riscadores, salta os olhos a sintonia que o acervo visual tem com o registro textual e com o registro cartográfico. Então, por isso, vamos trabalhar com esses 3 tipos de narrativas para adentrar nesse espaço. Assim, é com esse eclético grupo de narrativas, escrita, cartográfica e iconográfica, que nos propusemos traçar um relato entre os trabalhos demarcatórios e os trabalhos naturalistas realizados no espaço interior da América Portuguesa, centrando a análise nas descrições dos 18 cachoeiras representadas por Codina e Freire. Partimos do pressuposto que há entre a viagem de demarcação e a viagem naturalista uma linha de continuidade. Ambas as expedições estavam empenhadas em reconhecer um lugar de fronteira e criar sobre ela um instrumento de domínio. Então, é nesse segmento que eu me propus fazer a análise. Vamos, então, nos aproximar do lugar, neste caso, os vigorosos e fogosos corpos aquáticos dos 3 rios. O caminho fluvial Madeira-Mamoré-Guaporé, percorrido por essas 2 expedições no final do século XVIII, situava-se no limite entre os territórios da então Capitania de Mato Grosso e Cuiabá e o Alto Peru. Então, essa região que está aqui é onde estavam exatamente as 2 grandes províncias jesuítas de Morros e Chiquitos, um lugar de conflito de fronteira. Então, era uma rota bastante conhecida, como bem demonstrou Amaral Lapa no seu livro Economia Colonial de 1973, e era usado como caminho desde 1720, e logo passou a figurar em textos e mapas, esse caminho que estamos tratando aqui. Isso porque, entretanto, embora fosse conhecido, ele só foi liberado à navegação em 1752. Isso porque, durante anos, o governo português proibiu a circulação por essa via, com o receio de que a população do Pará fosse seduzida pelo ouro cuiabano e mato-grossense e se aventurasse àquelas ricas minas, despovoando o norte, que também era um espaço que havia sido tomado dos espanhóis. Por seu turno, como bem explicou André Fernandes de Almeida, em recente artigo publicado no Jornal do Museu Paulista, que nós vamos ter o lançamento, as negociações do Tratado de Limites no final da década de 1740 colocou as autoridades lusas num dilema. Cito: ou autorizava a abertura da rota do Madeira e garantia a navegação desse rio, ou corria o risco de perder uma grande parte do território das minas de Mato Grosso e mesmo de Cuiabá, frente ao aparente dinamismo das missões de Morros. Fecha parênteses. Era necessário, então, não só permitir a navegação por esses rios, mas também fundar núcleos colonizadores em toda a extensão do caminho. Lembrando que naqueles anos de 1750 também se demarcava limites e estava em jogo o Tratado de Madrid. A política de uso e ocupação desses territórios ganhou incentivo com a criação em 1755 da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. A partir de então, esses difíceis caminhos aquáticos passaram a receber monções anuais que, vindo do norte, abasteciam a Vila Bela e as minas de Mato Grosso e, no retorno, levavam drogas do sertão, além de ouro. Mesmo depois que essa companhia foi oficialmente extinta em 1778, os comboios comerciais continuaram a fazer o percurso, e isso está posto tanto no diário do Ricardo Franco como nos escritos do Alexandre Rodrigues Ferreira. Portanto, a rota fluvial
que circulava tanto a terceira partida de limites como a viagem filosófica era um caminho conhecido, frequentemente utilizado, tanto por caravanas particulares como por empresas oficiais. Vamos falar então da viagem. A equipe demarcadora que realizou o trajeto amazônico através das águas do rio Madeira, Mamoré e Guaporé esteve composta por um engenheiro, Joaquim José Ferreira, pelos astrônomos matemáticos Francisco José Lacerda de Almeida e Antônio Pires da Silva Pontes, pelo capelão Frei Álvaro de Fonseca Zuzarte, pelo sargento Manuel de Carvalho e mais um cirurgião. Somavam-se a ele 2 cabos, 16 soldados e 100 indígenas, todos comandados pelo sargento-mor de engenheiro Ricardo Franco de Almeida Serra. Esse engenheiro militar chegou ao Brasil logo depois que Portugal e Espanha assinaram o Tratado de São Ildefonso. Depois de participar das demarcações, permaneceu em Mato Grosso, sempre engajado na defesa do território e na política de ocupação da fronteira. Ricardo Franco foi responsável pela reconstrução de algumas fortalezas e se manteve no Mato Grosso até sua morte em 1809. Mas, em 1781, o encontramos na viagem dos acidentados rios amazônicos no comando da citada terceira partida, numa jornada que demorou 5 meses, entre setembro de 81 a fevereiro de 82. 5 meses é um tempo mínimo para se fazer essa viagem. Se pensando na época, essa foi uma das viagens mais rápidas que se fez na travessia desse rio. Estou falando só do trecho de ida. Tendo saído da vila de Barcelos, a equipe subiu o Amazonas até a Barra do Madeira, e aí, no Madeira, é que dá início ao trabalho de cartografia, medições de latitude e longitude, enfim, fazer o trabalho que lhe era determinado. Porém, o fato desse caminho ser um caminho frequentado não quer dizer que fosse uma rota tranquila. De fato, era um trajeto dos mais acidentados. Percorrê-lo significava cruzar um vasto território que, durante grandes espaços, a única presença humana era a presença indígena. Além disso, durante trajetos, tinha de se conviver com muitas doenças, havia falta de alimento, frequentes deserções, além de muitas mortes. Além disso, tinha de cruzar as 18 ditas cachoeiras. E a dificuldade da viagem tinha início já na montagem. Não era fácil conseguir, no Pará, índios que se oferecessem ou que quisessem ser empregados como remeiro durante esse trajeto. O altíssimo índice de mortes que ocorriam aterrorizava a população. Quando não se falecia no transcurso da viagem, se falecia no retorno, como bem mostrou Alexandre Rodrigues Ferreira. E como não havia núcleo de reabastecimento, durante esse tempo tinha de levar tudo o que necessitava em viagem: alimentos, medicamentos, ferramentas, tudo que fosse ser preciso era necessário levar durante o trajeto. Todas as caravanas levavam consigo um cirurgião e um padre. O cirurgião para os remédios do corpo nunca era suficiente, e o padre para os remédios da alma. E normalmente era encomendar as vidas já no período de morte. Levava também um altar portátil e as devidas hóstias. Na viagem da terceira partida, isso não foi diferente. Doença, falta de víveres, ataques indígenas animaram o percurso. Dentre os oficiais, quem mais sofreu foi o matemático Francisco José de Lacerda de Almeida, que não conseguiu praticamente trabalhar. Mas a maior baixa foi sentida entre os índios. Dos 100 que saíram do Pará, 36 morreram durante o percurso. Porém, era necessário reconhecer e cartografar aquele lugar.
Nem é demais recortar que tratava-se de uma viagem fluvial e que todo o percurso era realizado sobre canoas. Eram 6 canoas que levavam os comissários e mais algumas que levavam o pessoal de serviço. A cada obstáculo deveria ser sair do rio, carregar as canoas, enfim, um trabalho que a gente vai falar um pouco melhor. Durante esse trajeto, então, se passava por esses 18 obstáculos geográficos. Então, eram exatamente 12 cachoeiras no Rio Madeira, mais 5 no Rio Mamoré e uma única no Rio Guaporé. Ao ler os diários dos expedicionários, tem uma ideia da grande dificuldade encontrada e do esforço que a passagem de cada um dos desníveis de leito de rio, ou seja, os acidentes geográficos, colocava. Ainda mais porque sempre haviam pedras que afloravam entre esses acidentes geográficos. São comuns nos diários as descrições desses trechos, como, por exemplo, esse que está posto aqui, sobre a travessia da Cachoeira Três Irmãos, à sesta do Rio da Madeira. Quase como um mapa falado, o Ricardo Franco descreve o lugar. Diz ele: no dia 12 passaram as canoas com toda a carga, 2 grandes e trabalhosas zirgas. Zirgas eram as cordas que puxavam as embarcações necessárias para transpor esses obstáculos. Às 9 horas ficou vencida a cachoeira, que tem mais de meia légua de extensão e é formada por repetidas pontes de pedras que estão chegadas ao lado do rio, havendo do lado oposto uma ilha do mesmo nome, de légua de comprimento. Junto à cabeça dessa cachoeira, deságua pelo lado de nascente o pequeno rio Matum-Paraná e seguimos viagem no rumo oeste. O lado norte do Madeira é aqui estreito e bordado de colinas que abeiram o rio por mais de 4 léguas e a margem oposta de terras altas. O alvéolo do rio tem muitos penedos fora d'água que ocasionam 1000 e enfadonhas correntezas. Então, vejam, é um texto onde, seguindo, a gente tem uma ideia, quase como um relato monçoeiro, um mapa falado, a ideia dessa relação corpo a corpo com a geografia do lugar. Mas, de acordo com Almeida Serra, a mais terrível e trabalhosa cachoeira foi a do Ribeirão. Aí está 3 tomadas dessa cachoeira, também no Rio Madeira, na qual foi despendido nada menos do que 2 semanas para poder ultrapassá-la. Este mesmo trajeto foi seguido anos depois pela viagem filosófica. Tal como ocorreu com a terceira partida de limites, aos naturalistas também se exigia que, além de viajar, realizassem trabalhos de medição de longitude, latitude, mas também que arborizasse, porque era uma viagem que tinha uma questão botânica, como toda viagem científica do 18, do 19, a prioridade sempre foi botânica e astronômica. E também buscava-se elementos de zoologia e de mineralogia. Então, em todo o trajeto, além de viajar, deveria-se realizar esses trabalhos. Conforme escreveu Alexandre Rodrigues Ferreira, a expedição que ele comandou demorou 13 meses e 18 dias para realizar o trajeto de ida, percorrendo Madeira, Mamoré e Guaporé. Sendo que desses, 7 meses e meio foram aplicados em trabalhos próprios de uma expedição naturalista de medição e catalogação e os demais em viajar. Com isso, na viagem filosófica, os sofrimentos também foram enormes, ainda mais porque demorou muito mais tempo no percurso. O problema de doença foi o mais constante, que absorveu quase toda a camaradagem e também os comandantes, chegando
a levar à morte o jardineiro botânico Agostinho Joaquim do Cabo. Porém, ambas as expedições concluíram com êxito o trabalho que deveriam realizar. Fizeram as medições, levantaram a geografia e lançaram mapas. Sabe-se que essas duas comissões encontraram-se em final de 1789 em Vila Bela. Durante meses conviveram e tiveram a oportunidade de intercambiar conhecimento. E daí nós vemos essa aproximação. Primeiro vamos tratar do diário. Trata-se de um jornal que contém as notícias da viagem. Sua primeira versão é datada de 1782, mas foi reescrito em 1790, como o seu autor, Ricardo Franco, deixa bem claro na nota que está aí posta. Conta, está dito aí, que houve essa primeira versão, mas que naquele momento, em 82, as medições de latitude e longitude não estavam corretas. Então foram refeitas a partir dessa nova viagem. A viagem que está implícita é os trabalhos feitos pela viagem filosófica. Então se reconstruiu o diário levando essas novas notícias. Essas anotações foram datadas em agosto de 1990 em Vila Bela. Tivemos acesso a esse diário através de uma cópia manuscrita que está guardada no Arquivo Público de Mato Grosso e também da cópia publicada na revista do Instituto Histórico, que esse trecho está copiado. Analisando comparativamente o manuscrito mato-grossense com o texto publicado, vimos que há pouca diferença, no geral. Agora, há alguns detalhes preciosos que só constam do manuscrito. Em ambas as versões, a atenção maior é dada, sem dúvida, no trabalho de reconhecimento dos lugares, o trabalho de levantamento dos dados para construir os mapas. E é nesse particular que o diário dialoga diretamente com a carta. Porém, o demarcador, como bom oficial militar a serviço de uma coroa, empenhou-se em evidenciar nos seus escritos o problema da região e a necessidade de tomar medidas para melhorar as condições de viagem. Afinal, tratava-se de ocupar uma fronteira que era um lugar realmente conflituoso entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Então, Ricardo Franco, no seu diário, além de dar as medidas e criar esse mapa falado, ele induz como se deve construir núcleos populacionais, quais os melhores lugares para fundar cidades, o que se deveria fazer com as populações indígenas, enfim, elementos que complementam os dados puramente geográficos ligados à composição de mapas. E aí vamos entrar no mapa. Trata-se de uma carta desenhada à tinta em nanquim. O mapa em si tem 43 centímetros e 43 por 60 está desenhado num papel de 47 por 64. Esse mapa está sob a guarda do setor de cartografia da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e agradeço a Maria Dulce que me facilitou esse mapa, a cópia desse mapa. Trata-se de um mapa temático, vocês estão vendo, e como seu subtítulo indica, compreende a navegação que se faz pelos três rios, desde a saída até Vila Bela e os espaços adjacentes do território espanhol, que está posto aqui, província de Chiquitos e província de Morros, ou seja, esse espaço que é o espaço americano. Obrigada. Seu desenho está orientado por uma rosa dos ventos, com o sentido ocidente-oriente, como, aliás, estão um bom número de cartas portuguesas dessa época.
Sua autoria está expressamente indicada aqui embaixo, à esquerda, é o feito pelo sargento-mor de engenheiros Ricardo Franco de Almeida Serra. Considerando as indicações de longitude e latitude, as observações expressas por Almeida Serra, datamos esse mapa depois de 1990. Numa rápida mirada, temos claro que o foco principal é a rede hidrográfica, principalmente os veios fluviais da fronteira. Nele não há outros desenhos além do que servem para ilustrar a região, a geografia da região e os lugares do lado luso, indicado na cor rosa, e os lugares em amarelo, os lugares espanhóis. Segundo o corpo emendado dos rios, logo se depara com a indicação das 17 cachoeiras. Ver se vocês conseguem acompanhar. Elas estão aqui, a primeira de Santo Antônio, segunda do Salto, terceira de Morrinhos, e todas as cachoeiras estão indicadas aqui no corpo do mapa. Tomamos um trecho de diário e vamos acompanhá-lo pelo mapa. Diz Ricardo Franco: "Em dia 15 saímos do Paredão. Paredão é a cachoeira anterior. E tendo navegado 3 léguas a poente, elas estão assinaladas aqui, a 7ª Paredão e a das Pederneiras, que é o trecho que ele está descrevendo nesse diário. Tendo navegado 3 léguas a poente, vencendo repetidas correntezas, chegamos pelo meio-dia à Cachoeira Pederneira. O resto do dia se gastou em fazer um rancho, ou seja, de montar o acampamento. No dia 16, descarregamos as 3 canoas, e no 17, as outras 3, indo a carga por terra com 204 braças de caminho. Ou seja, para atravessar a cachoeira, teve de tirar todo o equipamento das canoas e varar o espaço. Varar é atravessar por terra. Na tarde desse dia, passaram todas as canoas a singa, ou seja, puxada de corda. A cabeça dessa cachoeira, em que há 2 saltos ou trabalhosas zirgas. É a dita cachoeira composta por uma infinidade de pedras, as mais altas delas cobertas d'água, que formam repetidos e espumosos caixões. E a sua latitude de 9 graus, 31 minutos e 21 segundos, e pouco antes de chegar a ela, entra numa beira pela margem ocidental o pequeno rio Ferreiros, nome que se dá a certas aves por terem o seu canto mesmíssimo como alternadas pancadas que dão o mestre desse ofício na bigorna. Então, o Ricardo Franco está descrevendo as dificuldades de passar esse pequeno trecho, desde a Cachoeira Paredão até a Cachoeira Pederneira. Observando no mapa, se vê todos os afloramentos de pedra como se fossem ilhas. Então é isso que ele descreve, como tiveram de passar manejando todos esses difíceis obstáculos. E diz mais, algumas pedras estão submersas e as outras estão com caixões à beira d'água. Então, daí se vê essa vinculação entre textos e mapas. Agora vamos entrar nas vistas. Conhecido o diário e o mapa, nos resta agora nos aproximar um pouco mais das vistas. Antes, porém, algumas informações sobre os autores. José Joaquim Freire e Joaquim José Codina tiveram formação em desenho militar e viajaram como riscadores, vale dizer, como documentadores visuais. Isso é importante porque nós não podemos chamá-los de artistas viajantes. O que eles estão fazendo aqui não é um trabalho de artista viajante. O artista viajante é próprio do século XIX e obedece a outra escala de valores.
Então, o José Joaquim Freire e o Joaquim José Codina são riscadores e documentadores visuais de uma expedição do século XVIII. O trabalho que realizaram, então, insere-se nesse contexto. Durante quase 10 anos de travessia, porque a viagem filosófica que eles fazem parte começou em 1782, terminou em 1793, eles fizeram quase um pouco mais de 1.500 imagens. Essas imagens hoje estão guardadas em acervos brasileiros e portugueses e envolvem uma gama enorme de temática. O que nós estamos vendo aqui é um número ínfimo dessas representações que dizem respeito somente a esses saltos. Então, são mais de 1.500 folhas de motivos vários, sempre feitas obedecendo à ordem do chefe da expedição ou do jardineiro botânico. Um documentador de viagem, ele não tem a liberdade de criar motivos, ele deve obedecer ordens. Esse vai ser um conflito comum, por exemplo, na viagem de Langsdorff, que nós vamos ver um filme onde os artistas, são artistas viajantes, se revoltam contra a determinação do chefe da expedição, mas essa é outra história. Bem, para representar as 18 cachoeiras, Codina e Freire fizeram 38 representações. Isto porque a fisionomia de cada uma das precipitações foi levada a papel pelo menos 2 vezes, mas há algumas que há 3 representações de uma mesma cachoeira. Uma sempre datada de janeiro a março, feita durante o percurso de ida, e a outra no percurso de volta, que sempre está indicada em novembro de 1791. Vocês estão vendo aí a Cachoeira das Lajes, uma dessas representações feita por esses riscadores. Algumas têm o seu autor indicado, outras não, a gente não sabe se foi de Codina ou de Freire. Essas últimas trazem indicação do mês de novembro, que são as viagens do retorno. Com isso, sabemos que os riscadores desenharam as cachoeiras em 2 períodos distintos. Podemos, assim, oferecer uma visão dos 2 momentos da viagem. O momento de ida e de volta e também como estava o rio. O importante era saber se as águas permitiam a navegação num determinado momento de vazante, ou melhor, no momento de enchente. Então, são vistas feitas com valores pragmáticos. Ao olhar essas representações em seu conjunto, salta à vista essa unidade, mas elas parecem monótonas, mostrando uma quase invariável paisagem de águas imensas, barrancos, pedras e matas, sempre indicando a força da direção dos rios. A monotonia é quebrada aqui e ali por a presença humana ou por barcos que lutam com essas águas. Hoje olhamos essas aquarelas buscando valores estéticos das paisagens representadas. E elas realmente possuem, como já tive a oportunidade de demonstrar em estudo que realizei em 2008. Contudo, ao serem concebidas pelas mãos hábeis dos documentadores, tinha o objetivo primordial de detalhar a melhor forma possível o volume das águas, a força da correnteza, assim como a dificuldade de navegação enfrentada pelos pequenos barcos. Jamais foram concebidas como paisagens contemplativas. Nesse conjunto de vista de cachoeiras amazônicas, o valor é realmente pragmático. Nem por isso elas deixam de ter valores estéticos, mas o que a gente tem de lembrar é que elas foram construídas com esses valores, e por isso mesmo tem um valor documental inacessível. Com ela, buscava-se oferecer elementos que pudessem instruir como melhor se deslocar nas águas acidentadas dos 3 rios. Colocando lado a lado com as observações de Ricardo Franco, fica claro que foram concebidas a partir do mesmo princípio norteador.
Temos, pois, uma região narrada em 3 diferentes suportes, um falado, como narrativa monçoeira, um desenhado, um mapa e outro em paisagem. Então, aqui vocês estão vendo uma passagem com siga, a dificuldade de passar o rio. E tem aqui uma série dessas cachoeiras, que eu vou passar mais rapidamente para me ater no horário, e os diferentes momentos na ida e na volta, onde se tomava ideia dos obstáculos naturais representados pela viagem. Temos, pois, uma região narrada em 3 diferentes suportes. Trata-se de um trabalho integrado, demarcadores e naturalistas visitaram a região movidos pelos mesmos objetivos. A documentação visual é complementar. Visava levar às autoridades lusitanas a fisionomia da paisagem que se tornava fronteira e um retrato dos problemas enfrentados. Com isso, reafirmava-se a perspectiva pragmática posta em prática pelos portugueses, visando garantir esse território. Obrigada.